Tem pessoas que pensam mal. Um exemplo aqui é os irmãos de José. José, quando ele foi falar para os irmãos dele do sonho, os irmãos dele já tinham uma certa pinima com José, né? Porque José era aquele filho mais próximo do pai, mais carinhoso do pai, né? Aquele que estava sempre ali perto ali, e então causou um certo ciúme aos seus irmãos. Mas só que Deus tem um plano, irmão, em cada vida, em cada irmão da nossa família. Deus tem um projeto de vida. O que Deus tem com a Kelly não vai ter com o Rafael. O que Deus tem com o Rafael não tem com a Kelly. Então temos 7, 10 filhos, mas cada um está destinado para um projeto de Deus em cada área. Não adianta que a Kelly não vai ser pastora, o Rafael também não vai ser pastor, mas a Kelly vai ser uma boa levita, o Rafael vai ser um bom guia espiritual, vamos dizer assim, um bom líder. Cada um tem, pode ter 10 filhos, cada um tem uma chamada por Deus, mas só que as pessoas não entendem isso. Então acha, né? Poxa, está querendo ser melhor do que nós, está querendo aparecer. Eu fico imaginando os irmãos de José. Irmão, tem pessoas que pensam mal da gente. Tem pessoas que não estão torcendo junto conosco, não, irmão. Tem pessoas, infelizmente, é verdade. A gente pode observar na família de Abraão, na família de Jacó, no meio dos irmãos, tem uma certa indiferença, né? Mas é interessante que Deus, quando tem um projeto na vida de alguém, ele primeiro fala com a pessoa, ou em sonho, ou em profecia, ou através da palavra, ele fala. Mas só que quem está ouvindo, às vezes não quer entender o que Deus quer para aquela pessoa. É tipo assim, né? Eu vou usar o Gustavo de exemplo. Deus tem uma promessa na tua vida que você vai ser um grande empresário, vai ser um grande pastor, mas quem está ao redor não está entendendo. Porque olha para o Gustavo, um exemplo, fala que assim, mas ele não pode estar ali. Ele não tem chamada para aquilo. Ele ser líder, ele liderar todo o Egito, não tem como. E as pessoas ficam sem entender. Aí entra o querer de Deus. Eu estava lendo um livro numa ocasião, sonhando o sonho de Deus, né? É meio difícil, irmão, mas se a gente for entender o que Deus quer para nossas vidas, a gente não vai passar por tanta dificuldade como nós passamos muitas das vezes, porque às vezes a gente sabe o que Deus quer para nossas vidas, mas a gente não está querendo entrar no querer de Deus. Aleluia. Porque Deus, ele sabe para onde vai trilhar você. O exemplo da nossa irmã foi lá para o outro lado, estava lá achando que estava bem, mas os filhos dela não saíam de casa, os filhos dela não estavam naquela comunhão com seus irmãos, com suas famílias. Aí o que Deus faz? Olha, eu conheço os seus pensamentos, eu sei que os seus pensamentos são de paz, não de mal. Louvado seja Deus, mas sente a presença de Deus. Então o que acontece? Deus cria uma estratégia para ela, mostra para ela, fala primeiro com ela, né, porque ela está responsável pela casa dela, pelos filhos dela, e Deus começa a falar com ela. Deus coloca no coração dela que é a hora dela voltar. Aleluia, louvado seja Deus. Tem gente que saiu, mas vai voltar, sabia? Tem gente que saiu da casa do pai, mas está na hora de voltar. Aleluia, eu entendo como o filho pródigo. O filho pródigo saiu. Aleluia, mas tem a hora de voltar, porque o filho pródigo conhece o caminho de casa. Meu Deus, aleluia. Aí eu fico observando que José, ele começa a se entrar no processo, porque diz que tem o processo da peneira, o processo do rolo, o processo do funil, tanto processo, né, que o crente passa, o processo da peneira. Louvado seja Deus. Agora José é vendido, né? Joga ele na cisterna, é vendido. Antes planeja a morte de José e, não satisfeito, vende José agora para o Egito. Irmão, passamos por luta, por dificuldade, mas Deus está sempre cuidando das nossas vidas, sabia? Pode ter qualquer área que esteja. Eu estou passando por essa dificuldade, mas a Bíblia vai dizer que Deus é conosco. Por onde que passar, Deus está conosco, irmão. Não tenha dúvida disso. Pode ser o processo mais doloroso que nós estejamos passando, mas Deus está sempre conosco naquela situação.
situação. Aí eu fico observando. José agora chega até a casa de Potifar, né? Olha para aquele homem assim e coloca ele para trabalhar dentro da sua casa. E a mulher de Potifar começa a dar em cima de José. E José é um homem bonito, foge de toda circunstância e agora ele agora vai parar na prisão. Olha o que José passou, irmão. E Deus vai falar que Deus era com José na prisão. Em todo instante Deus está falando, e Deus era com José. Louvado seja Deus. Agora José, chegou a hora de ele sair da prisão. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer que o lugar de humilhação é um lugar de exaltação. Aleluia, louvado seja. Está sendo humilhado no meio dos seus parentes, é no meio dos seus parentes que Deus vai te exaltar, irmão. Aleluia, está sendo humilhado na tua igreja, é no meio da tua igreja que Deus vai te exaltar. Aleluia, eu não preciso fugir para lugar nenhum não, porque é ali que Deus coloca a pessoa. Aleluia, louvado seja. Enquanto Ele não termina a obra que Ele tem na vida daquela pessoa naquele lugar, irmão, é para estar ali, passando o que passa, o que aconteceu, mas é para estar ali, irmão. Mas tem pessoas que passou um ventinho que a logo sai fora. Aleluia, já não está aguentando mais. Eu costumo dizer que José era para ter todos os síndromes que existem por aí. Depressão, ansiedade, angústia, todos os síndromes, né? Mas ele não. Ele continua no propósito ali, irmão. Ele poderia muito bem, irmão. Estou em outra terra, estou distante da minha família. Eu agora vou viver uma vida. Agora eu quero levar. Vamos dizer assim, né? Deixa a vida me levar. Aí eu fico observando, não, José continua íntegro diante de Deus. José continua perseverante naquilo que Deus já tinha falado com ele lá atrás. Agora, chega a fome, chega a crise no Egito, em todo o Egito. E Deus prepara às vezes aquele que está apanhando tanto, sabia? Aquele que está sendo humilhado, aquele que está sendo perseguido, Deus prepara ele, irmão, aleluia, louvado seja, para poder estar abençoando lá na frente, aleluia, porque a gente não entendeu o processo de Deus. A gente pode analisar que José passou tudo o que passou, tudo, mas chegou a hora dele ser exaltado agora, chegou a hora dele agora estar olhando para as pessoas, aleluia, louvado, não é com olhar de altivez, né? Assim, eu estou aqui, eu posso, eu mereço, não. José, por ele ser abençoado, mas ele não mudou o coração dele de jeito nenhum. Ele agora chega a crise no Egito, ele interpreta o sonho e o faraó coloca ele numa posição lá em cima, e agora José está governando todo o Egito. José passa a ser agora o administrador de todas as coisas de faraó, passa a administrar. E é interessante observar, irmão, que nesse processo, eu não me lembro bem, quantos anos que José passou nesse período de ser jogado na cisterna, no poço, até ele chegar à exaltação dele. Eu não fiz esse estudo ainda. Então eu posso observar que é um período muito longo, né? É um período que ele passa ali, naquele processo todo. Mas é interessante observar, irmão, que José, ele continua sendo o mesmo José, sabe por quê? O coração dele não mudou, não. Quando os irmãos dele chegam até ao Egito e José olha para os irmãos dele, foi logo a memória, irmão. Aleluia, José poderia ter pensado assim, né? Eu pensando, vamos conjecturar, eles agora vão ver o que eu vou fazer com eles. Agora é minha vez de vingar. Eles me venderam, eles quiseram me matar, mas eu agora vou pisar em cima deles. Porque tem pessoas que assim, é vingativa, sabia? Tem pessoas, não, dente por dente, olho por olho. Não, fez comigo, eu vou fazer também. Aleluia, não é assim não, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendo com José a como perdoar os nossos irmãos. Eu aprendo com José, irmão, aleluia, que não é pagando na mesma moeda, não. Eu aprendo com José diferente, irmão. Não é porque me bateram que eu vou bater também, não. Não é porque me venderam que eu vou vender também, não. Não é porque eu passei tudo aquilo que eu tive que passar, eles vão passar também, não. Aleluia, nem tudo Deus tinha propósito nessa situação, irmão. Porque Deus sabia que a fome ia chegar, a
crise ia chegar e ia colocar o José, que foi traído, foi vendido, foi humilhado, para estar abençoando os seus irmãos. Quem sabe que nessa noite você passou por tudo isso, aleluia, para você ter uma condição financeira, para você estar ajudando aquele que te humilhou. Aleluia, Deus, eu quero estar bem sucedido. Mas para que você quer ser bem sucedido? Para que você quer atingir o cargo mais alto? Aleluia, para você pisar em quem te humilhou? Aleluia, para você querer pagar a mesma moeda? Eu vejo José diferente. Eu vejo José, quando ele olha os seus irmãos, eu fico imaginando, né? Ele lembra lá atrás, ainda que os irmãos dele não gostassem dele, ainda que o coração dos irmãos dele não estava alinhado com o coração de José, mas eu fico olhando, conjecturando aqui o Gustavo. Caramba, eu estava com saudade de você, rapaz. Caramba, eu imaginando, eu vendo o Gustavo, um dos meus irmãos, eu fico olhando assim, caramba, eu estava com saudade de você. Foram 40 anos passando sozinho, louvado seja, sendo aqui na terra estranha. Eu fiz amigo, eu fiz colega, mas não é a mesma coisa, sabe? Porque você é meu sangue, você é meu irmão. Aleluia, eu estou com saudade de você. Aí sabe o que José faz? Ó, sai todo mundo. Sai todo mundo daqui. Aleluia, irmão. Eu acredito que aquele grito que José deu foi um grito de libertação, sabia? Foi como ele estivesse tirando a alma dele, tudo aquilo, todo passado triste. E às vezes a gente precisa tirar o passado triste do nosso coração. Aleluia, quem te magoou, quem te feriu, quem te traiu, aleluia. Precisamos dar um grito, Senhor, não aguento mais, chega! Aleluia, precisamos gritar, precisamos botar para fora aquilo que está nos fazendo mal. Aleluia, porque se a gente for ficar guardando esse sentimento ruim, aleluia, a gente vai morrer de câncer, vai dar doença, e Deus não quer isso para a nossa vida, não. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aí José dá um grito, sabe, eu acho que é um grito de vitória, vamos dizer assim, né? Aí ele olha para os seus irmãos e fala assim: sou eu, José, a qual vocês me deixam, sabe, sou eu, José. Aleluia, como é que vai o meu pai? Olha a saudade que José estava, irmão. Aleluia, já viu os irmãos? Sabia que os irmãos estavam tudo bem? Agora pergunta pelo pai. Será que essas pessoas que saíram da casa de Deus estão perguntando como é que está Deus? Aleluia, está perguntando, querendo saber como é que está o seu pai. Aleluia, eu fico lembrando o filho pródigo de novo. Aleluia, louvado seja, como é que o pai estava, o coração do pai naquela hora ali, que os filhos saíram de casa, um ficou. Aleluia, louvado seja Deus. O mais próximo dessa história toda foi o pai. Aleluia, sabe? Tem que lidar com aquelas duas situações. Aleluia, um está dentro de casa, mas não tem comunhão com o outro. E o outro saiu querendo conhecer lá fora. Mas será que não está com saudade do pai, não? Aleluia, dizer uma coisa? Aleluia, para aqueles que saíram da casa do pai, não sabe para onde estão indo? Aleluia, Deus está com saudade de vocês, sabia? Aleluia, louvado seja Deus. Lembra do passado, lembra da aleluia, louvado seja Deus. Quantas coisas boas você passou na casa do pai. Aleluia, louvado seja. Está na hora de você voltar para a casa do pai. Está na hora de você estar perguntando pelo teu pai, querendo saber como é que estão os seus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Ai, José, como é que está meu pai? Aleluia, louvado seja Deus. E os irmãos dele falam: papai está bem, então faz o seguinte, vai depressa lá buscar meu pai, fala que José está vivo, fala que José agora está sobre, pai de Faraó, é o Senhor de todo o Egito, vai lá falar para ele, vai, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que precisam saber o que Deus está fazendo na nossa vida, sabia? Aleluia, louvado seja Deus, porque quando José contou o sonho, aleluia, para os seus irmãos, para o seu pai, eles acharam: você reinar sobre nós, aleluia, nós vamos se curvar diante de você, aleluia, louvado seja Deus. Mas não entendia o projeto que Deus tinha na vida de José, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Aí eu fico observando um detalhe, que José, ele chama os irmãos e abraça o irmão. Louvado seja Deus. A saudade era tanta que doía no coração de José. Aleluia, louvado. Eu aprendo com José a liberar perdão a quem nos feriu, a quem nos traiu. Eu aprendo com José, porque se fosse outro, coloca na posição
fosse José, né? Aleluia, pastor, eu não sou igual a José, não. Não sou mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa: sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Aleluia, devemos imitar o que é bom. Aleluia, devemos imitar aquilo que nos edifica. Devemos imitar, irmão, aleluia, louvado seja Deus, coisas boas, não coisa má. Louvado seja Deus, porque o que Satanás tem plantado no coração dessa geração de hoje em dia, irmão, aleluia, que você tem que ser diferente. Aleluia, mas é um diferente que vem fazer o mal. O diferente que vem é perseguir quem te perseguiu. Aleluia, louvado seja Deus. Eu nunca vi Jesus fazer mal para ninguém. Aleluia. Paulo, apóstolo Paulo, depois que ele se converte, irmão, ele mudou. Louvado seja ele, já não é mais aquele Saulo que ele era, não. Agora passa a se chamar Paulo, porque ele passou a ser imitador de Jesus Cristo. Aleluia. Será que nessa noite, aleluia, você não pode ser imitador de Jesus Cristo? Aleluia, para liberar o perdão. Aleluia, estamos falando, vamos falar de Santa Ceia daqui a pouco, irmão. Aleluia, a Bíblia diz que é tão bom que os irmãos vivem em união, ou em comunhão. Aleluia, essa união tem que ser todo dia da nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Aí eu vejo José, cuidado de José. Aleluia, louvado seja Deus. Ele agora manda chamar o seu pai, se revela para quem ele é, e ele, o cuidado de José é tanto, que o José fala que assim, olha, não foi vocês que me colocaram aqui não, foi Deus que me colocou aqui, tá? E é o seguinte, já se passaram 2 anos, ainda falta 5 anos, aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia não vai dizer qual o dia nem qual é a hora que Jesus vai voltar, não diz, né? Dá sinais da vida de Jesus Cristo, mas vamos colocar lá em miúdo, aleluia, quem sabe que hoje não falta, daqui mais 5 anos para Jesus voltar, aleluia, louvado seja Deus. Aí Deus tem colocado pessoas para falar do amor dele, tem colocado pessoas para você, né, trazer a paz no meio da tua família, aleluia, louvado seja Deus. E você ainda não entendeu o que Deus quer para a tua vida, irmão. Porque a vida de Jesus está mais próxima do que nós pensamos. Aleluia, ele pode ouvir rumores de terra, terremoto, fome, tudo isso, irmão. Nação contra nação, reino contra reino, tudo isso já aconteceu já. Há muito tempo já aconteceu. Agora estamos na reta final. Aleluia, aonde que vai ter um José que vai estar cuidando das nossas vidas para ele poder suportar até o final. Louvado seja Deus. Aí José fala que assim, olha, eu já preparei uma terra. Vocês vão ficar na terra de Gozém, para que vocês não venham perecer nem de fome, nem de nada. O teu filho e a tua filha, o teu gado, a tua vaca, tudo. Aleluia, louvado seja, eu vou estar cuidando. E eu vou cuidar para vocês não venham morrer de fome. Louvado seja Deus. Aí eu entendo uma coisa, irmão. Aleluia, quando a gente entende o amor de Deus para conosco, louvado seja Deus. Se Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar aquele que tem me ferido? Falar de perdão, irmão, é muito complicado. Louvado seja Deus, porque eu entendo o seguinte, que perdão, aleluia, louvado seja, tem que vir do coração. Então eu te peço nessa noite, irmão, aleluia, deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração, trabalhar na tua vida, para você possa liberar o perdão. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, eu passei tanta coisa, você não sabe o que eu passei. Como eu apanhei daquele homem, como eu fui traída por aquele homem, eu casada com ele, e ele me traindo com a melhor amiga minha. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Ele chegava bêbado, alcoólatra, e me batia. Louvado seja Deus. Aleluia, mas eu entendo uma coisa. Você agora é uma nova criatura, e você vai vencer através da oração, da palavra, do jejum. Aleluia, louvado seja o teu coração, a tua mente agora é de Cristo. Aleluia, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa que te magoou, te feriu. Aleluia, deixa Deus trabalhar na vida do teu filho, da tua filha. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque a única coisa que vai permanecer, irmão, vai ser o amor. Profecia vai acabar, revelação vai acabar, tudo vai acabar.
mas tem uma coisa que não vai se acabar, é o amor de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E eu fico entendendo uma coisa, que depois que José ele vê o seu pai, o seu irmão, aleluia, ele dá culto de ação de graça, sabia? Eu imagino assim, né? Porque quando a gente está com saudade de alguém, aleluia, louvado seja Deus. A irmã Cecília não vai lá em casa, a irmã Lina não vai lá em casa, a irmã Margarete não vai lá em casa. Eu estou tanto tempo sem ver minhas irmãs, aleluia. Então quando eu vejo, irmão, eu vou fazer festa para elas. Eu vou dar culto de ação de graça pelo que Deus fez nesse processo todinho. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto eu estava fora, enquanto eu estava no processo, Deus estava cuidando dos meus irmãos também, tratando dos meus irmãos também. Quer ver uma coisa interessante? Aleluia, Deus trabalha dos dois lados, sabia, irmã? Aleluia, eu estava conversando com o Gustavo aqui, que Jacó ele tem um montão de nome, né? Usurpador, enganador, um montão de nome. Aleluia, mas chegou uma hora que ele teve que ter um tete-a-tete com Deus, irmão. Aleluia, porque ele sabia o que ia acontecer do outro lado, se ele atravessasse de qualquer jeito. Então, o anjo do Senhor aparece para ele, ele agarra com o anjo, e ele fala uma coisa, só te largo depois que me abençoar. Deus deu carro para ele? Não. Deus deu riqueza para ele? Não. Aleluia, Deus só mudou uma coisa na vida de José, foi o nome de José. Aleluia, louvar. Ele não passou por perdão, ele não passou a ser mais Jacó, não, ele passou a ser agora Israel. Aleluia, ele teve o nome dele mudado, a identidade dele transformada. Aleluia, louvado seja Deus. Aí o irmão dele está esperando ele do outro lado para poder matar. Aí Deus trabalha no coração de Jacó e trabalha no coração do irmão de Jacó, Isaú. Está trabalhando no coração de Isaú. Aleluia, vou dizer uma coisa para você. Deus está trabalhando no coração daquela pessoa que você nem imagina. Aquela pessoa que quer ver teu mal, quer ver tua derrota. Aleluia, Deus está trabalhando no coração dela, no coração dele. E quando você se encontrar com ele, não se preocupa não, que ele não vai te matar não. Aleluia, ele vai te abraçar, vai dizer para você que está com saudade de você, irmão. Porque Deus, quando trabalha na vida de alguém, ele trabalha de dois lados. E nessa noite Deus está trabalhando na vida da tua família. Louvado seja Deus. E nessa noite, noite de Santa Ceia, aleluia, a gente vai estar celebrando, aleluia.